Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Que possamos estar envolvidos por este amor maior do Mestre Jesus e da espiritualidade benfeitora da Casa União Espírita Caminho da Luz, Uniluz, nesta tarde. Que alegria estar aqui com vocês mais um domingo para a gente conversar sobre o Evangelho. Aos que não me conhecem, eu sou Carol Prestrello. Eu sou uma das crianças que foram evangelizadas aqui no Uniluz e hoje sou trabalhadora. E também mando abraços fraterno da Casa Centro Espírita Hermelinda Lopes, a qual também somos trabalhadores. E nesta tarde, nos deram a tarefa de falarmos um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 5 e 6. Reconcilia-te com o teu adversário. Nós sabemos que tudo obedece uma lei de sintonia. E bem que falou Emmanuel na revista O Reformador, em 1953, o seguinte, que a sintonia é uma lei e que nós atrairemos aquilo o que somos. E se nós atraímos aquilo o que somos, atrairemos afetos e desafetos semelhantes ao que somos. Sempre que buscamos a casa espírita, como esta casa, nós buscamos por estarmos justamente em desacordo com esta lei de sintonia. Às vezes é um afeto querido que perdemos, às vezes é um desafeto que estamos vivenciando dificuldades, problemas. E sempre que a gente chega aqui, alguém nos fala, né? Que a paz do nosso Jesus esteja conosco. Às vezes a gente ouve até de forma automática dos trabalhadores, a gente fala às vezes de forma automática, mas não é automático. A gente entende que alguém que busca a casa espírita, tanto os trabalhadores como o público, que às vezes vem pela primeira vez, internamente, no seu íntimo, no seu âmago, está ansiando pela paz, pelo equilíbrio, pela harmonização. E é justamente a paz, o equilíbrio e a harmonização o significado da palavra reconciliar. No caso, reconciliar-se na tarde de hoje. Porque é a busca dessa harmonização, muitas vezes quando estamos aqui, que nos desperta a procurarmos o Evangelho, a Jesus, aos amigos espirituais, para compreendermos por que estamos em desacordo com essa sintonia. E que paz é essa, se não nos sintonizarmos com Deus e com Jesus, com os espíritos superiores, com os nossos benfeitores, nossos anjos de guarda, como falamos. Mas Emmanuel continua ainda na revista O Reformador falando o seguinte. Ele cita Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26, justamente, reconcilia-te com o teu adversário enquanto permaneces a caminho com ele. Quem se agasta, muitas vezes, é aquele que agasta os outros. Quem se sente ferido é capaz de ferir. Quem se observa contundido pelas pedras do mal encontra facilidade de arremessá-las. O raio de luz na furna das trevas nunca se perturba ante a sombra, porque a essência divina de sua estrutura lhe garante a imunidade. Vamos tentar entender que imunidade é essa que Emmanuel fala? Como eu falei no início, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Kardec comenta a passagem de Mateus, do capítulo 5, no versículos 25 e 26. E eu vou ler para vocês ela na íntegra. Reconcilia-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao ministro, e sejas mandado à prisão. Em verdade, te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Jesus
era muito sábio. Naquela época, em nossa brutalidade de inteligência, de sentimentos, de moral, a gente não teria o entendimento se ele falasse isso de forma tão clara, há mais de 2000 anos. Nós já estamos aqui em 2017, quase 2018, nos despedindo quase do ano, e a gente não entende ainda muitas vezes essas parábolas. E as parábolas todas trazem recados que a gente precisa estudar, que estão nas entrelinhas. E tem comparações, analogias à época de Jesus. Se a gente for destrinchar, ele fala na primeira parte: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Que caminho seria esse para nós, espíritos, se não a vida? Seja essa encarnada, na experiência do corpo material, ou a vida eterna, que nos foi falada por Jesus ao longo das encarnações e das reencarnações. A caminho também significa que a proximidade do nosso próximo. Imagina, minha gente, a gente tem uma briga, uma desavença com um parente. Algo que passamos, às vezes, anos com aquilo nos remoendo e criando um mal-estar entre a família. A gente, quando tem, às vezes, uma festividade, uma festa de final de ano, fica aquele impasse. E nós estamos em vida material, a caminho, em proximidade com aquele parente. E demoramos muitas vezes, às vezes nem nos reconciliamos, enquanto estamos na proximidade deste irmão a quem nos criamos um conflito e não entramos em sintonia, entramos em desarmonia. A caminho também significaria movimento. A caminho, eu estou indo a algum lugar. Então, significaria que nesse a caminho eu estou buscando algo. A algum lugar eu tenho que chegar. Significa que eu estou buscando, para nós cristãos, a melhoria. Estou buscando o crescimento. Estou buscando o entendimento. Até chegar no meu ponto máximo, que para nós, espíritas, é a perfeição. A perfeição do homem de bem, tal qual como foi Jesus, e tal qual é. Mas ele também fala: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz. Nessa linguagem figurada, a gente, quando pensa em juiz, a gente pensa no homem sábio, entendedor da lei, de alguém que prega a justiça. Às vezes a gente faz esse juiz até uma figura carrasca, tirânica, muito firme, porque a gente confunde a justiça, muitas vezes na dureza, mas esquece que para ser justo é preciso ser misericordioso. E neste caso, o juiz, para nós, significa a nossa consciência. Porque é lá, queridos irmãos, que estão gravadas em todos nós, sem distinção, as leis divinas. É lá que Deus nos dá a oportunidade de, olha, tu tem aí no teu HD. Se você desviar, o teu juiz interior, a tua consciência, irá te cobrar. E vamos ser bem sinceros conosco. Qual juiz é mais cruel e mais impiedoso que não a nós mesmos? Passamos anos, meses, remoendo uma falha que cometemos, porque nós nos julgamos de forma extremamente dura. Nós não praticamos a justiça misericordiosa que muitas vezes nós queremos que o nosso próximo tenha para conosco. Se nós vemos alguém no jornal, em algum portal da internet, ou sabemos de alguma notícia, que a pessoa furtou, que ela assaltou, roubou, sei lá, uma galinha, um saco de pão, e que por isso foi preso. Automaticamente, muitos de nós, se não a todos nós, pensamos, mas poxa, ele podia estar trabalhando? Mas se a gente se coloca
com empatia no lugar desse irmão que furtou, a gente já pensa, poxa, mas se eu estivesse passando necessidade, se eu estivesse desempregado, se eu estivesse precisando alimentar a minha família, eu queria que alguém parasse para olhar a minha história e me julgasse com mais doçura, mais misericórdia. Mas nós mesmos não fazemos isso conosco, quem dirá com o próximo. Mas nós queremos esse tratamento, o uso desse juiz com misericórdia. E ele vai continuando falando o seguinte, que o juiz te entregue ao ministro. Nós falamos agora há pouco que esse juiz, a nossa consciência, tem todas as leis divinas que são perfeitas, imutáveis e são acessíveis a todos nós. Porque Deus nos criou da mesma forma, simples e ignorantes, e nos trata com o mesmo amor. Mas uma dessas leis, né, Silvinha, é mais pungente, ela é sempre falada por nós, aqui, trabalhadores espíritas, seja na tribuna, seja na conversa fraterna, seja nos estudos. É a lei de causa e efeito. Popularmente, mas falando no linguajar, a lei de ação e reação. Porque a gente sabe, e a gente repete, que o que aqui se planta, aqui se colhe. Que nós, todo o bem que nós fizermos, nós o receberemos algum dia. E todo o mal que nós fizermos, nós receberemos algum dia também. E se infringirmos a lei de ação e reação, com certeza sofreremos as suas consequências. Manuel Filomeno de Miranda ainda comenta, já que estávamos falando dessa sintonia com os nossos irmãos, o seguinte: os espíritos que não reatam, não reconciliam, serão recambiados a planetas primitivos ou reencarnarão novamente na Terra, por estarem em desajuste à lei divina, em desarmonia à lei divina, por sofrerem as consequências a estarem presos às mágoas, e eu complemento, por estarmos causando ainda muitas mágoas. Continuando com a passagem evangélica, ele fala que o juiz encaminharia para o ministro e o ministro encaminharia para a prisão. Quando pensamos em prisão, pensamos em privação. Privação de estarmos em contato com aqueles que amamos, com visitas bastante limitadas, privação de estarmos executando nossas atividades de trabalho, de lazer, de estarmos no nosso lar, de estarmos em plenitude com o que somos. Mas a gente sabe que essa prisão falada por Jesus não era apenas o espaço físico do local da cadeia, mas a prisão do corpo material. Porque bem sabemos que somos espíritos em uma experiência material, num corpo material. E que essa experiência, dadas as limitações da matéria, nos restringe em muitas coisas. É uma dádiva estar aqui encarnado, vivenciando tudo aquilo que precisamos para aprendermos, para nos melhorarmos, para tentarmos chegar cada vez mais ao mandamento maior e à perfeição. Mas sabemos que o corpo material nos impõe limitações, às vezes ásperas, das provas e expiações. Alguns irmãos que chegam adentro de uma casa espírita para fazer uma conversa fraterna, muitas vezes obsidiados, falam que eles se sentem presos ao corpo e que querem se libertar. E bem fala isso Allan Kardec em questão do Livro dos Espíritos, que o corpo é uma prisão para o espírito. Estamos limitados em nossas potencialidades enquanto estamos na matéria. Mas, para crescer, é preciso passar por essa escola, que é a reencarnação. E continuando, ele fala que de lá nós sairemos até pagarmos o último ceitil.
O último ceitil, o último centavo. Ceitil era a moeda de menor valor na época de Jesus. E para a gente, hoje em dia, a gente nem recebe. Se tiver alguém dando um centavo para a gente de troco, a gente nem recebe. Muito difícil, inclusive, encontrar hoje em dia uma moeda de 1 centavo. Mas que centavo, que ceitil seria esse para nós? Seria o mínimo esforço. Aquele movimento mínimo de buscar a melhoria, de buscar a harmonização, de buscar reconciliar-se, de buscar o perdão. A Lírio Cerqueira Filho fala de forma muito bela no livro Parábolas Terapêuticas, justamente sobre essa passagem do Evangelho. E ele comenta que nós, ao longo das encarnações, obviamente, vamos entrando em desacordo com essa sintonia, vamos sofrendo as consequências da lei de ação e reação, vamos criando laços simpáticos ou antipáticos, vamos carregando em nossa bagagem espiritual esses irmãos que nos querem bem, que se tornam nossa família espiritual, ou irmãos que ainda se tornarão algum dia, mas que no momento ainda são carregados de ódio, de rancor, de mágoa e de vingança. E a gente bem sabe que nós temos o hábito constante. Ah, mas não foi culpa minha, não. Ele me trancou. Você não viu, não, que ele botou o carro na minha frente e me trancou e quase que bateu em mim? A gente faz isso o tempo todo, porque a gente não se responsabiliza pelos nossos atos. A gente não se responsabiliza, muitas vezes, por aquilo que somos, porque nós não sabemos ainda quem somos. O trabalho do autoconhecimento, que a gente tanto fala, que a gente tanto conversa, e que Jesus tanto nos convida, que Sócrates tanto falou, no conhece-te a ti mesmo, é doloroso, é árduo. Porque imagina, se nós mesmos somos o nosso juiz mais carrasco, mais impiedoso, ao longo dessa jornada de autoconhecimento, eu vou perceber, nós vamos perceber, que talvez eu não seja essa pessoa tão boa assim. E que esses irmãos, esses desafetos, que me conheceram e que eu não tive sintonia, muitas vezes são eles que escancaram e derrubam a minha máscara de boazinha, de bonzinho, e mostram os meus defeitos. E a Lírio comenta que são esses irmãos a ferramenta necessária para a nossa corrigenda. Quem de nós aqui nunca entrou no centro espírita a primeira vez porque estava passando por muitos problemas? Problema no emprego, problema na família, a esposa e o marido quase se divorciando, os filhos dando trabalho. E aí a pessoa pega e pensa, eu estou com um obsessor. Eu quero me livrar desse encosto. Quero ele longe de mim. Não, oxe, ele está me perseguindo porque eu não fiz nada. Sou uma pessoa de bem, eu pago meus impostos, eu crio meus filhos. Aí são justamente os momentos que a gente tem que parar e refletir. Será que somos tão bons assim? Será que já temos o mérito de nos considerarmos pessoas boas assim? Ainda não. Bom mesmo, só o Pai, como disse Jesus, e perfeito, só Jesus. A Lírio comenta que é necessário sempre o orar e vigiar, especialmente ao tratarmos com esses adversários, com esses desafetos. Porque, veja só, se a gente, enquanto estamos com alguém querido, nos dedicamos a devotar amor, paciência, carinho, e às vezes a gente ama muito a pessoa e nem faz isso.
A gente se torna cada vez mais impaciente e mais rude. Quem dirá com o adversário? Com o adversário a gente não precisa nem falar nada, só em pensamento, como falou Norminha. E a gente está lá, aquele chefe chato. Ai, eu não suporto esse homem. Ai, como eu queria que ele saísse dessa empresa. Meu Deus, como ele quer que ele saia desse emprego. Sim, em silêncio, em sigilo. Muitas vezes dissimulando isso ao nosso adversário. O orar e vigiar para que a gente não movimente os fluidos que sabemos que somos capazes de movimentar com o pensamento e não causemos o mal a esse adversário, a essa pessoa a qual temos antipatia. Quantos de nós temos os nossos adversários mais difíceis dentro da família? Porque bem sabemos, minha gente, a reencarnação não tem equívoco. O endereço é certo. E a gente, quando reencarna, a gente vem justamente para reajustar, para voltarmos a ficar em sintonia com aqueles irmãos a quem no passado, em outras encarnações, fizemos muito mal. E ali é o teste, é a prova, é a expiação. Esses adversários que muitas vezes estão transfigurados em um filho, em um marido, em uma sogra, e que estão tão próximos a nós. E que nós, por estarmos num contato a caminho muito próximo e muito íntimo, não temos sequer a bondade de perdoá-los ou de nos perdoar com as faltas que cometemos para com eles. Vou comentar um caso com vocês. Eu achei muito interessante, porque a gente sempre escuta coisas muito boas de Chico Xavier. Né? Chico Amor Xavier, como a gente fala. Chico tinha um cachorrinho que foi atropelado. E esse cachorrinho dava muito trabalho a ele, muito, muito mesmo. Ele passava, às vezes, noites em claro, cuidando do cachorro. E um dia, ele chegou em casa e sua irmã, com muita cautela, chegou e disse: Chico, o cachorro morreu. Ele ficou muito triste, mas continuou seguindo com seus trabalhos. Vocês bem sabem, Chico era uma pessoa extremamente laboriosa, tanto no trabalho dele material, que era servidor público, como no trabalho para com o próximo, espiritual. Até que, passados alguns meses, a irmã chegou e lhe revelou: Chico, olha, eu não ia te contar, mas eu não acho certo. Quem matou teu cachorro não foi uma doença, mas foi a vizinha. E aquilo, com certeza, na hora deve ter sido um grande choque para Chico. A vizinha, pensando que estava fazendo um bem a Chico Xavier, matou o cachorrinho. Porque ela viu quanto que aquele cachorro dava trabalho para Chico. Ela pensou: poxa, eu vou livrar Chico de um trabalho a mais, de um problema a mais, para ele continuar fazendo as coisas dele. E Chico recebeu a notícia e foi se passando um tempo. Aquela notícia foi se transformando em mágoa, em rancor. Até que chegou ao ponto de Emmanuel intervir. E disse: Chico, você precisa resolver este problema e se reconciliar. Aí ele disse: Chico Xavier, Emmanuel, eu não consigo. Eu estou com muita mágoa dessa vizinha. Ela não tinha o direito de matar meu cachorrinho. E ele disse: mas esta mágoa, esta raiva está atrapalhando nos nossos trabalhos. E orientou que ele fosse reconciliar-se com a vizinha, dando de si o seu melhor e lhe dando uma alegria muito grande. E Chico ficou com aquilo na cabeça. É Emmanuel, não é, minha gente? É Emmanuel. A orientação dada por Emmanuel não seria à toa. E ele chegou e conversou com as pessoas, com a irmã, com os vizinhos, e descobriu que aquela vizinha tinha um grande sonho, que era ter uma máquina de costura. E vocês bem sabem, Chico vivia de
rendimentos bem curtinhos, vivia de forma bastante simples. E ele comprou uma máquina de costura, num crediário, em muitas parcelas. Até que chegou o dia que ele foi presentear a vizinha. Quando ele presenteou a vizinha, ele automaticamente sentiu uma alegria tão grande, uma felicidade tão grande de ver estampado no rosto daquela senhora a surpresa de alguém que lhe fez o bem, inesperadamente. Alguém que parou para tratá-la com brandura, com doçura, com misericórdia. E naquele momento ele se viu liberto da mágoa que ele mesmo nutria. Chico Xavier, quanto mais a gente, né? E a gente estava falando dos adversários externos. Dos adversários que criamos ao longo das encarnações. E que muitas vezes esses adversários se tornam mais inimigos mesmo. E esses inimigos se tornam, às vezes, obsessores. E nós não podemos nos isentar da responsabilidade de irmos aumentando esse ciclo vicioso de péssimos sentimentos que são alicerçados pelos nossos erros morais. O nosso grande inimigo ainda é o orgulho e o egoísmo, que são justamente os adversários interiores que a Lírio Cerqueira Filho fala no livro. Esses adversários aos quais nós temos a maior dificuldade de combater. Porque nós, como eu falei anteriormente, não queremos, temos a dor, a dificuldade de fazermos o mergulho interior e de reconhecermos quem somos. Nós temos ainda, no orgulho e na vaidade, a tendência de nos olharmos ainda melhores do que somos. E quando um adversário nos coloca, às vezes, em gritos, em conflitos, que somos egoístas, que somos arrogantes, que somos intransigentes, que somos pessoas ainda muito fofoqueiras e maledicentes, a gente se ofende, machuca o nosso orgulho ainda tão gritante dentro de nós. Quando falamos de nós com certeza não vamos chegar para alguém: oi, tudo bom? Eu sou Carol Prastrello, sou egoísta, orgulhosa, arrogante, devedora de muitas coisas. A gente se apresenta mostrando o que a gente acha que está de melhor em nós mesmos. E esses adversários interiores necessitam da corrigenda, não somente do orar e vigiar, mas de algo que a gente sempre fala, que é a reforma íntima. Que é esse mergulho do autoconhecimento e de buscar cada dia um pouquinho mais. Uns dias a gente vai ter sucesso, outro dia a gente não vai ter sucesso. Fazer esse esforço do buril, de tentar seguir cada vez mais as leis divinas e o exemplo de Jesus. Esses adversários, os piores possíveis, sem dúvida, são comentados por Jesus em conversação com Bartolomeu. Bartolomeu tinha acabado de ouvir o Sermão do Monte e queria perguntar para Jesus porque estava com dúvidas. E ele disse: Jesus, qual é o maior inimigo? Com que armas devemos combatê-lo? E Jesus fala que o maior inimigo era o egoísmo. Para Bartolomeu, que estava aguardando o Senhor dizer algo personificado e esperando que ele falasse de armas materiais, com certeza deve ter sido algo muito chocante. Porque para nós ainda é muito chocante escutarmos isso. Porque a vida toda a gente cresce às vezes dizendo que não, o maior inimigo é o governo que é desigual para com a sociedade. O maior inimigo é o vício do álcool que meu pai não consegue vencer. O maior inimigo é a droga ou o câncer ao qual minha parente não conseguiu vencer. O maior inimigo somos nós mesmos. E por que não nos reconciliarmos com nós mesmos? É difícil.
mas não é impossível. Essa reconciliação, como eu falei, dentro do mergulho do autoconhecimento, dentro da reforma íntima, pede que primeiro assumamos o que somos. Assumir que somos espíritos de terceira ordem, imperfeitos, e que estamos a caminho da evolução. Que cometeremos infinitas falhas ainda, mas que já somos capazes também de termos virtudes, de fazermos o bem, de seguir um pouco o exemplo de Jesus, cada dia mais um pouquinho, cada dia mais um pouquinho, e ao longo das reencarnações chegaremos à perfeição. Assumir o que somos, porque quando não acontece isso, quanto mais a gente posterga quem somos, mais a gente vai se envolvendo num processo de dor. E esse processo de dor, ele às vezes é transfigurado em raiva, em rancor, em culpa, em ódio, que quando trazido para o corpo físico, ele reflete diversas neuroses, diversas doenças, inclusive a depressão. E isso, quanto mais a gente vai pensando negativamente, com mais dureza, com menos piedade para conosco, com menos auto-perdão, mais a gente abaixa a nossa vibração, mais a gente afasta a sintonia que devemos ter para com Deus e para com o alto, com os irmãos superiores. E mais estamos suscetíveis e abertos à obsessão, à influência dos irmãos que ainda sentem a necessidade de prejudicar ao próximo. E ainda mais, se buscamos nos conhecer, nos perdoar, nos reformar, nos harmonizar e reconciliar-nos com o nosso eu, não seria possível perdoar o próximo sem antes passar por tudo isso. Porque quando eu me conheço, que eu sei que tenho limitações, que eu sei que ainda tenho muitos vícios, muitas vicissitudes, eu entendo que o meu próximo, Norma, Marcos, Maurino, tem todo o direito também de ter esses vícios ainda. E não cabe a mim julgar, nem a nenhum de nós. Porque cada um tem uma jornada individual. Cada um tem um caminho que foi construído usando da ação e reação, de forma correta ou de forma um pouco atrapalhadinha. Haroldo Dutra Dias, ele fala bastante isso nas palestras, comenta o seguinte: aquele que adentra ao Evangelho, a boa nova, e em especial a doutrina espírita, achando que vai resolver os problemas da própria vida, ao longo do tempo vai percebendo o quanto encontra novos problemas. Porque vai cada vez mais se conhecendo e vendo que a jornada é um pouco mais longa do que a gente espera. Nós somos ainda muito imediatistas. Nós buscamos soluções para agora. Vou dar um exemplo. A gente, às vezes, passa por uma situação muito difícil e vem a primeira vez à casa espírita, ou a segunda ou a 10ª. E nos é aconselhado fazer o tratamento espiritual. E a gente, às vezes, tem muito preconceito, né? Tratamento espiritual, mas logo eu sou uma pessoa de bem. E a gente vai uma semana e desiste. Ah, não, aquele centro não era bom, não. Vou para outro. E faço a conversa fraterna e me aconselham novamente, nos aconselham novamente o tratamento espiritual. Nossa, mas esse povo espírita só quer que a gente esteja aqui dentro do centro para ter trabalhador. Ou então para ter gente que colabore com a mensalidade, com a cesta, os itens básicos da cesta básica. A gente quer a solução como quem dá uma injeção. A gente quer tudo para agora. E esquece que é necessário esse tempo a caminho para que as coisas se solucionem. Para que a gente consiga perceber o próximo,
para que a gente reflita sobre o nosso erro e para que a gente tenha o tempo necessário da transformação ser real. É como aquela pessoa que decide, na segunda-feira, fazer a dieta. Ah, não, segunda-feira eu vou fazer a dieta. Olha, vai ser low carb. E vou fazer academia também. Ela até pode começar na segunda-feira. Mas se aquilo não estiver transformado, de fato, dentro dela, na terça, ela vai se render a um cheeseburger e um monte de chocolate. E vai acabar abandonando a academia também. E às vezes essa transformação que a gente fala é por amor. Mas acho que 99% é pela dor. A gente só se transforma após esse processo doloroso de dor, de passar por tanta culpa, por tanta mágoa, e de alertar-nos que é necessário a mudança, a caminho para nos reconciliarmos. O caráter terapêutico da reconciliação não é exclusivo aos inimigos que estão no hoje conosco, aos adversários. Porque muitas vezes a gente diz, não, mas eu perdoei meu ex-marido, eu só não quero ele perto de mim. E será que este perdão foi sincero? Será que este auto-perdão, por termos falhado com alguém, é honesto? É de acordo com o que Jesus ensinou? Ou será que estamos, mais uma vez, nos iludindo e aumentando este processo doloroso? Joana de Ângeles, na obra Iluminação Interior, fala o seguinte, que é necessário que tenhamos a coragem de reconhecer os nossos limites. Mas é necessário esse esforço mínimo, esse ceitil da nossa virtude e da nossa moral, para que a gente se reconcilie. É necessário reconhecer as deficiências e as dificuldades de maneira honorável. A gente precisa se respeitar. Porque a gente não pode achar que vai perdoar a todos de uma hora para outra, tal qual fez Jesus. A coragem vem sempre associada à humildade, que faculta a perfeita identificação do indivíduo com os seus valores reais, em face do autoconhecimento que se tornou possuidor. Olha aí o mergulho, a sabermos quem somos, a assumirmos quem somos e buscarmos a coragem e a fé para fazermos esse movimento a caminho da reconciliação. Quem aprendeu a ser livre, ou seja, livre da prisão provocada por nós mesmos, dos rancores, das mágoas, do orgulho e do egoísmo, não somente a prisão do corpo material, não se encarcera facilmente e tampouco aprisiona a outrem. Ou seja, quem está livre sabe o valor que é para o outro estar em paz, estar em harmonia e em sintonia com Deus. Estando em condições de arrostar consequências, sejam quais forem, pelas decisões tomadas em clima de tranquilidade. Assumir quem somos é o caminho à reconciliação com o próximo. Mas a gente precisa dar sempre o melhor de nós. O nosso ceitil tem muito valor. Você já se perdoou hoje? Eu já me perdoei hoje? Nós já nos perdoamos hoje? Já reconhecemos quem somos? Já estamos prontos para, em movimento, irmos nos reconciliar com aqueles que no nosso cotidiano estão em conflito o tempo todo com a gente? Na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de lazer? Será que já estamos dispostos a enfrentar um processo de mergulho interior, de termos a coragem de nos conhecermos e de nos esforçarmos para sermos melhores, ao invés de responsabilizarmos e culpabilizarmos o nosso próximo pela nossa desgraça, pelo nosso infortúnio? A gente precisa refletir antes de acusar o próximo, que nós dizemos ser o inimigo.
Emmanuel fala o seguinte: tão necessário se faz o auxílio espontâneo aos inimigos na preservação da nossa paz. Veja o exemplo de Chico Xavier. Ele sabia já que a vizinha tinha matado seu cachorrinho. Ele não buscou a vingança. Ele não buscou a falácia, a maledicência. Por mais sentimentos ruins que ele houvesse nutrido em seu interior, ele não colocou aquele sentimento, aquela desvirtude que estava lá se alojando em seu perispírito em movimento para fazer uma ação negativa contra a vizinha. É necessário que a gente voluntariamente entenda que quando houver alguma desavença, a gente não busque retribuir com ódio, com raiva. Vamos falar do exemplo desse menino que acabou fazendo tiroteio lá na escola em Goiás. Ele era vítima de bullying. Ele nutriu muitos sentimentos ruins. Ele teve o livre-arbítrio de não cometer nenhum assassinato, nenhum crime. E a gente acaba julgando o menino impiedosamente, né? Mas veja o exemplo do pai de um dos alunos que foi assassinado. Eu perdoo ele. Porque ele entendeu que aquele rapaz também estava em conflito a caminho da perfeição. Também estava vivenciando suas dores, enfrentando a descoberta de quem ele era. Passando por o que para a gente, adulto, pode ser simples, por ofensas numa escola, mas que para ele era uma árdua realidade. Será que já estamos prontos para agir como esse pai que perdoou esse adolescente, que atirou em seu filho? Ou será que já estamos ainda mais predispostos a julgar de forma muito ferina esse jovem adolescente que assassinou os colegas de classe? Precisamos nos conciliar em paz. E precisamos estar em paz. Porque a justiça, como a gente falou no início, é misericordiosa e cabe a Deus. Para finalizar, eu vou ler um trechinho do livro Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier, Espírito Humberto de Campos, que fala justamente da passagem de Jesus em conversa com Simão Pedro e Filipe, que fala que alguns dos presentes em sua palestra, em sua conversação, estavam zombando do mestre, estavam ofendendo-no, e eles, achando que estavam defendendo bem o Cristo, partiram para disputas em diálogos. Jesus, refletindo, conversou com os dois e disse: Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde da verdade. A paz é patrimônio que cada coração está obrigado a defender, para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Se nosso irmão se arrepende, ou se nós nos arrependemos, e procuramos o auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos depender. Mas em nenhuma circunstância cogite de saber se teu irmão está arrependido, porque o que a gente fizer tem que ser feito de forma pura, com agrado, segundo o mandamento maior e do nosso coração. A atitude do outro não é da nossa conta. A gente tem que tomar conta da vida da gente, em vez de tomar conta da vida dos outros. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. E uma pausa aqui, mas nós precisamos estar sempre dispostos à conciliação. Porque, como a gente falou, a vida do outro é diferente da nossa. E é responsabilidade dele. E o que nós podemos fazer pelo próximo é dar o melhor de nós para seguirmos o exemplo de Jesus. Não poderemos saber se nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade
pleno esquecimento dos males recebidos. Imagina se a gente não esquecer os males recebidos, ou se nós não nos perdoarmos honestamente, sinceramente, do fundo do nosso coração, quantos de nós estaríamos realmente aptos a passar para o planeta de regeneração? Quantos irmãos chegam nas reuniões mediúnicas necessitados de consolo e de conforto, às vezes gritando muito, falando muito que está com muita vingança, querendo prejudicar de fato uma família ou uma pessoa. Mas, quando são esclarecidos pelo doutrinador de que eles eram responsáveis pelo seu próprio infortúnio, que eles foram causadores no passado de muitas das mazelas, as quais ele achava que estava sofrendo injustamente nas encarnações anteriores, o poder do arrependimento e do pedir perdão a Deus é os que os liberta para viverem em liberdade de si mesmos, de suas mágoas, e partirem para uma nova oportunidade de vida, uma nova reencarnação, uma nova oportunidade de se reconciliar, muitas vezes encarnando como alguém próximo àquela pessoa que ele estava sendo algoz. Se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo, assim como devemos estar sempre dispostos a nos amparar quando nos reconhecemos errados e praticando o nosso auto-perdão. E a todo momento, precisamos e devemos olvidar o mal. Porque, minha gente, o mal que a gente fala popularmente, ele não é obra divina, ele é obra do homem. Oriunda desse maior dos inimigos, que é o orgulho e o egoísmo. Estejamos cientes. Reconciliar-se é necessário. Reconciliar-se com o próximo é obrigação moral nossa, porque Jesus nos disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nesse mandamento não há brechas para não perdoarmos, para vivermos em desequilíbrio e em desarmonia. E se queremos essa paz tão desejada sempre, quando entramos na casa espírita, a paz de Jesus, é preciso pagarmos o nosso ceitil sempre, para merecermos essa paz interior. Que a paz do nosso Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Uma boa tarde e sempre obrigada pela oportunidade.